E aí, suave? Eu não. Desculpa, eu não tenho clima pra continuar gravando o canal como se nada tivesse acontecido. E por isso continuamos o papo do museu. Além disso, tem muita gente partidarizando e criminalizando de maneira conspiratória barata, desonesta e vil, só olhando o seu lado e o que acha conveniente. Ninguém tá fazendo autocrítica, isso tá tão baixo que eu me dou direito de não responder a esse tipo de acusação, porque ela nem merece isso. Você que tá querendo colocar mais ódio na fogueira do luto, só para. Por favor, presta atenção no empenho e no amor que os trabalhadores do museu tinham por ele. Pra que eles mesmos iam colocar fogo ali? Porque eles mesmos atentariam contra o trabalho de vida inteira deles. E aí se responda, você já tinha parado pra pensar sobre o assunto de preservação de museu na sua vida? Então, como e pra que você quer dar opinião de criminalizar alguém que estava ali há anos resistindo e pedindo ajuda? Não é melhor praticar a escuta, tentar estudar, entender, ouvir quem trabalha na área e tal? E acima de tudo, respeitar o luto, não é? Sei lá, no futuro talvez eu faça um vídeo abordando ponto a ponto essas mentiras, mas eu não tenho condição de dar atenção pra isso agora não. A única coisa que merece atenção agora é o museu e suas peças perdidas, porque essas não tem dinheiro no mundo que pague. Peço então que assistam até o final, que aí eu tenho um recado sobre essa bad toda e também sobre a continuidade do canal semana que vem, ok? Esta é uma lista preliminar, nem o próprio museu tem acesso às salas ainda. E seria muito injusto e desrespeitoso com a história dar tudo como morto. No entanto, como história é memória, decidi eu, pelo menos em vídeo, eternizar algumas peças aqui nesse vídeo, para que se algum dia alguém se perguntar o que tinha naquele museu, pelo menos um pedaço, eu quero manter eternizado aqui nesse pequeno canalzinho, o meu diário de lembranças e pensamentos. Bom, vamos lá. As exposições do Museu Nacional eram organizadas em seções e aqui eu decidi respeitar as seções. Tudo que estava no prédio principal foi danificado. 20 milhões de peças, 3.000 expostas ao público, uma biblioteca com mais de 475 mil volumes, sendo 2.500 obras raras. E por isso o vídeo teria 30 horas se eu citasse tudo. Então eu escolhi os mais simbólicos para representarem o todo. Primeira seção: Evolução da vida, história da Terra e dos primeiros seres que a povoaram. Exposição Dinossauros do Sertão. O destaque dessa seção era o Machacalissaurus topai, o dinossauro de Minas Gerais. Apresentado ao público em agosto de 2006, ele teve o esqueleto reconstruído por membros da UFRJ e o seu apelido era Dino Prata. Tigre dente de sabre e preguiça gigante. Esqueletos representativos do cenário pleistoceno brasileiro, há cerca de 1,8 milhões de anos. Essa época se conhece como megafauna extinta. Além disso, fósseis de tartaruga, escorpião, neuroptera, odonata, ortoptera, borboletas, todos datando de pelo menos 5.000 a.C., estavam expostas no acervo. Segunda seção, Nos Passos da Humanidade, a evolução do homem. Lá encontramos a representação do Homo heidelbergensis, uma mandíbula de 300 mil anos, peça da Alemanha. O Australopithecus afarensis, um crânio e mandíbula em fóssil de 3 milhões de anos, foi encontrado na Etiópia, na África. Máscara dourada, do período ptolomaico, 304 a.C. E o destaque da seção era a nossa Luzia, o esqueleto mais antigo Homo sapiens encontrado em terras brasileiras. Foi achado lá no início dos anos 70, na região metropolitana de Belo Horizonte. Por sorte, há novas notícias de que talvez a Luzia possa ter sido salva. Terceira seção, Culturas Mediterrâneas, arte e artefatos greco-romanos. Essa coleção era da Imperatriz Teresa Cristina e chegou no Brasil entre 1853 e 1859. Um cálice com cariatídeos etrusco, do século VII a.C., coletado em Veio, na Itália. Um espelho em 21 centímetros de bronze, representando o estilo jônico, do século VI a.C. Uma estátua corê, da civilização grega ou romana, do século V a.C. A inócua coríntia com tampa, do século VI a.C. A cratera em cálice italiota com figuras vermelhas, da Campânia, século VI a.C. O destaque desta seção eram os 4 afrescos provenientes de Pompeia, uma antiga cidade romana que sofreu com um vulcão no século I d.C. e que morreu no incêndio brasileiro no século XXI d.C. Seção 4,
Egito Antigo. A maior parte do acervo do Egito foi comprado em leilão em 1826 por Dom Pedro I. Não há registro preciso sobre a sua procedência, mas acredita-se que tenha vindo da região das Tebas. Nesta seção encontrávamos sarcófago de Hori do terceiro período intermediário, de cerca de 1049 a.C., um gato mumificado do período romano do século I a.C., a tampa do caixão Harziese, que data da 26ª dinastia, cerca de 600 anos antes de Cristo. E o destaque dessa seção é o esquife de Shamu-Ensu, um presente pessoal dado por um soberano egípcio ao imperador Dom Pedro II. Vamos dizer que uma diva pop, uma Beyoncé da época baixa, cerca de 750 a.C. Quinta seção, Arqueologia pré-colombiana. Acervos paleontológicos da América Latina, totalizando cerca de 56 mil exemplares e 18.900 registros. A representação de animais, plantas, instrumentos musicais, e na coleção do nosso museu havia peças produzidas pelos povos Mochica, Chimu, Nazca, Chancai e os Incas. Nessa seção era possível encontrar a múmia quérrima, de 2.000 anos, trazida pelo comerciante Nicolau Fiengo, amigo pessoal de Dom Pedro e doada em 1824. A figura antropomórfica do povo pré-colombiano Huari, de 500 a 1200 depois de Cristo. Figura masculina esculpida em jadeíta, da civilização Olmeca, no México, 1500 a 400 anos antes de Cristo. Utensílio cerâmico em forma de cabeça da civilização Moche, 100 anos antes de Cristo. O vaso de cerâmica da civilização Inca, de 1400 a 1500 a.C. A múmia Tacamenha, que tinha 4.700 anos de existência. E o destaque aqui é que éramos o maior acervo de cultura pré-colombiana da América Latina. Éramos, não somos mais. E se continuar assim, nunca seremos. A sexta seção é de arqueologia africana, e esta seção também possuía mais de 700 peças. Todas trazidas por africanos e seus descendentes diretos no Brasil, entre 1880 e 1950, período da escravidão. Lá encontrávamos a máscara de Geledé, do povo Yorubá, lá na Nigéria e no Benin. Também tinha o tambor de Uganda, feito com pele de zebra, comprado diretamente do rei de Uganda por Jorge Dumont Villares em 1923 e oferecido como doação ao museu 3 anos depois. O trono do reino do Daomé de Adandozan, do século XVIII. Entre os destaques estão os alak, os tecidos africanos feitos em tear e trazidos da costa ocidental africana para o Brasil. Esses tecidos eram valiosos e fáceis de serem transportados, e por isso já foram usados como moeda de troca por comerciantes. Sétima seção, Arqueologia brasileira. Na coleção do museu encontram-se exemplos da cerâmica tupi-guarani, dos habitantes da região de Santarém entre 1000 e 1400, antes dos portugueses chegarem, da ilha do Marajó, de 400 a 1400 depois de Cristo. E enfim, o destaque aqui é para a cabeça de múmia dos povos amazônicos. Alguns povos da Amazônia desenvolviam essas técnicas de extraordinária mumificação e no museu haviam várias dessas estátuas. Seção 8, Etnologia indígena brasileira. A diversidade, a arte e o engenho dos índios brasileiros. O acervo da etnologia indígena brasileira do museu abrigava milhares de objetos provenientes de grupos situados no território brasileiro. Tínhamos a máscara do macaco, dos índios ticunas, do século XVIII, o boneco em cerâmica dos índios carajás, a coroa radial dos índios riquibatas, o traje ritual do beija-flor dos índios ticunas, todos em fogo. E por último, os objetos imperiais. O museu ainda mantinha na sala um dos tronos de Dom Pedro II e a sala onde foi assinada a independência reproduzida. No jardim, o canhão do meio-dia, usado pelo imperador como uma espécie de alarme, fundamental para entender o fascínio de Dom Pedro pela astronomia. E depois, o próprio prédio, que em si era um objeto de museu. O museu dentro do museu já abrigava 200 anos de história. É só isso. Aliás, era só isso. Acabou. E antes desse vídeo acabar, eu tenho um recado. Eu peço pra você que tá meio triste como eu, força. Divulgação científica, lutar pelo conhecimento, nunca foi fácil. O descaso pela memória não é um mero acaso, é um projeto. E se você agora tá ciente disso, saiba que não devemos mais ficar em luto, mas se manter em luta. E ó, a próxima semana do canal será sobre a trilogia da Bad Trip.
Tá difícil ser brasileiro, mas como eu tinha prometido, vamos falar da servidão voluntária e do estudo de Milgram. Mas, depois disso, eu prometo, vai vir a trilogia da cura e a trilogia do amor. Então calma, que se a bad tá batendo, logo logo a gente sai dela. Força pra nós, tamo junto. Faz o de sempre, por favor, compartilha, dá like, sininho. Isso também faz parte da batalha de alguma maneira. E é isso, tamo junto. Falou.